Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agora Agro e você vai ver a partir de agora. Exportações do agronegócio foram superiores a 8 bilhões de dólares no mês de outubro. Expectativa positiva para uma eventual abertura do mercado chinês ao farelo de soja brasileiro. Colheita do milho atingiu 45% da área semeada lá nos Estados Unidos. Governo brasileiro implementou o compromisso de importação de 750 mil toneladas de trigo por ano com alíquota zero. Com demanda chinesa aquecida, referências para o boi gordo estão em alta. Maior produtor de café do país, o estado de Minas Gerais deve colher uma safra menor este ano. O Agora Agro já está no ar. As exportações do agronegócio brasileiro, elas foram de 8 bilhões e 400 milhões de dólares no mês de outubro deste ano, um crescimento de 0,8% em relação aos 8,3 bilhões no mês anterior. O aumento das exportações, ela ocorreu em função do crescimento da quantidade exportada, 6,8%. Por outro lado, o índice de preços das exportações teve redução de 5,7% na comparação com outubro de 2018. As importações dos produtos do agronegócio também cresceram, passaram de 1,1 bilhão de dólares em outubro de 2018 para 1,2 bilhões em outubro deste ano, ou seja, um crescimento de 1,3%. A participação do agronegócio na balança comercial de outubro ficou em 46% do total exportado. A ABIOV, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, ela tem uma expectativa positiva para uma eventual abertura do mercado chinês ao farelo de soja brasileiro. A China já é o maior demandante da soja em grãos do Brasil. As estimativas do setor apontam para exportações de 72 milhões de toneladas neste ano, com 82% do volume destinado ao país asiático. Já no farelo de soja, a União Europeia é o principal destino do nosso produto, devendo responder por 50% dos embarques estimados pela ABIOV em 15,8 milhões de toneladas, seguido pelo Sudeste Asiático, que vem reduzindo as compras em função da epidemia de peste suína africana, que atinge aquele continente. Existe aí um esforço da parte do Ministério da Agricultura para abrir mercados também para o farelo de soja do Brasil. Em relação à China, existe aí uma fase atual de discussões sobre questões técnicas que, na visão do mercado, tende a ser superadas. O Brasil tem condições de fazer os controles e qualidade que a China exigir. Existe aí uma expectativa muito positiva e um entendimento nosso aí de que a abertura do mercado de farelo da China é boa para os dois lados. Para o Brasil, agrega valor à nossa soja, amplia mercados. E para a China, é mais uma oportunidade de diversificar os clientes. A colheita do milho, ela atingiu 45% da área semeada nos Estados Unidos em 2019 e 2020, segundo informações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. Os trabalhos avançaram melhor nas últimas semanas, mas ainda estão atrasados frente aos 61% colhidos neste mesmo período da safra passada. A média das últimas 5 temporadas também é de 61% da área colhida até então. Com relação à situação das lavouras, 58% das áreas a serem colhidas estão em boa ou excelentes condições, frente aos 56% da semana passada. A expectativa é de que os Estados Unidos colham 350 milhões de toneladas de milho em 2019 e 2020, frente a 366 milhões de toneladas colhidas anteriormente. Segundo dados da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento,
os números do terceiro levantamento da safra de café produzida aqui no Brasil este ano é influenciada pela bienalidade negativa, que é afetada pelas más condições climáticas, o que levou a uma queda de mais de 20% em relação a 2018, com uma produção total estimada em quase 49 milhões de sacas beneficiadas. De acordo com a pesquisa, o fenômeno atinge de forma mais intensa a espécie de café arábica. Os cafezais sofreram ainda a incidência de altas temperaturas, ao mesmo tempo em que o ciclo vegetativo sentiu a falta de chuvas em um período importante do desenvolvimento da cultura, o que fez com que as estimativas de rendimento médio fossem ainda menores. Quanto à área em produção, os números esperados seguem inferiores aos do ano passado, com diminuição de 2,8% e alcance de 1,8 milhão de hectares. O estudo atribuiu este fato também à bienalidade negativa, ou seja, de 2 em 2 anos o café produz menos, já que os produtores aproveitam este período para realizar tratos culturais nas lavouras e, desta forma, reduzem a área em produção. E depois do intervalo, vamos falar sobre o governo brasileiro que implementou o compromisso de importação de 750 mil toneladas de trigo por ano com alíquota zero. Com demanda chinesa aquecida, referências para o boi gordo estão em alta. Maior produtor de café no país, o estado de Minas Gerais, deve colher uma safra menor este ano. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. A proposta encaminhada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aponta que o governo brasileiro implementou o compromisso assumido na Organização Mundial do Comércio, a OMC, de estabelecimento de cota de importação de 750 mil toneladas de trigo por ano com alíquota zero por prazo indeterminado. A medida ela foi aprovada em reunião do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior. As importações de todos os países serão beneficiadas, exceto as provenientes de países com os quais o Brasil possua acordo comercial, que estabelece o livre comércio para o produto. A cota representa 6% do consumo brasileiro em 2018. Atualmente, o Comitê Executivo da CAMEX é presidido pelo ministro da Economia. Esse colegiado ele é composto por representantes do Ministério da Economia, da Agricultura, das Relações Exteriores e da Casa Civil da Presidência da República. Com a demanda chinesa aquecida, referências para o mercado do boi gordo estão próximos de R$ 180 por arroba. E o mercado está apostando que os preços em março podem chegar a R$ 200 a arroba. Lá no estado do Mato Grosso do Sul, a situação está mais crítica devido à falta de oferta de animais. De acordo com analistas de mercado da Cross Investimento, Caio Junqueira, a oferta restrita de animais está generalizada em nível Brasil. Apenas o estado de São Paulo tem alguma coisa de confinamento que estão abastecendo as indústrias específicas. Já nos outros estados, como, por exemplo, Mato Grosso do Sul e Goiás, a situação está crítica. No estado de São Paulo, os preços para o boi gordo estão oscilando entre R$ 175 arroba a R$ 180. E há casos já superior a R$ 180, tanto à vista como a prazo. É óbvio que quanto mais classificação o animal tem, mais chance de conseguir ofertas de preços maiores. O mercado está sem parâmetro, pois o boi que estava lá na casa de 167, 168, agora, bem rápido, já bate na casa de R$ 180 por arroba. A expectativa é que
para o próximo ano o setor tenha preços atrativos ao pecuarista. O maior produtor de café do Brasil é o estado de Minas Gerais. E agora ele deve colher uma safra menor este ano, na casa aí de 24 milhões e 500 mil sacas, uma redução de 26,5%. Isso tudo é reflexo da diminuição da área em produção e menor rendimento médio da cultura em todas as áreas produtivas. No Espírito Santo, por exemplo, que tem a maior produção de café da variedade Conilon, deverá ter um crescimento de 14,8% na produção da espécie, influenciado por melhores condições climáticas e aumento de área. Por outro lado, a produção da variedade arábica, que corresponde a 23% da produção capixaba, terá quebra de 33%, o que puxa o volume produzido de café lá daquele estado em 2% quando comparado à safra passada. Os demais estados produtores, da mesma forma, projetam o efeito negativo do fenômeno da bienalidade, com queda da produção frente ao alcançado na safra passada, com exceção de Goiás e Mato Grosso, que obtiveram crescimento de produção de cerca de 21% para Goiás e 16% para o Mato Grosso. Na sequência de maior produção de sacas beneficiadas vem São Paulo, com 4,3 milhões, a Bahia 2,8 milhões, Rondônia 2,1 milhão, Paraná 950 mil, Rio de Janeiro 275 mil, Goiás 236 mil e Mato Grosso 121 mil. E depois do intervalo nós vamos falar sobre estação de monta. É um minutinho só, nós voltamos já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio Monteiro. O Luiz Antônio, ele é diretor técnico de uma empresa especializada em nutrição animal, da Nutroeste, e nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos mostrar para você agora que é possível o Brasil aumentar aí em mais 8, 9 milhões de bezerros por ano. Mas isso pode acontecer se a gente começar com a vaca lá atrás, principalmente quando a gente faz um manejo diferente. Luiz Antônio Monteiro, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui para a gente discutir um tema muito interessante e atualíssimo. É isso mesmo, né? Atual. Sim, sem dúvida nenhuma. Isso não deixa de ser atual nunca. Monteiro, nós temos aí por volta, nosso rebanho bovino é na casa aí de 190 a 200 milhões de cabeças, mais ou menos nesse número. Nós não temos, assim, um número definido. Mas nós poderíamos... E hoje o Brasil, ele é o maior país do mundo em quantidade de cabeça, em nível comercial, porque o primeiro colocado é a Índia, certo? Nós, em nível comercial, que abate, que comercializa a carne, o Brasil é o maior. Mas vamos tocando para frente. O que importa agora é o seguinte, que a eficiência do rebanho brasileiro, de maneira geral, não é boa. Nós perdemos muito dinheiro, muito pecuarista hoje, nesse momento agora, estão deixando de ganhar muito dinheiro, estão tendo prejuízos, vamos dizer assim, escandalosos. Por quê? Por falta de um manejo, por falta de uma gestão na sua propriedade. E o nosso objetivo aqui no programa é justamente mostrar isso aí. E um desses problemas é falar sobre as vacas em reprodução, falar sobre estação de monta. É isso mesmo? Sim, falar da época em que a vaca precisa pegar a cria para produzir um bezerro no ano seguinte. E tem a época certa, né? Sem dúvida nenhuma. Que época seria ideal para uma vaca pegar a cria? A época, Toninho, é começo de chuva até final de chuva. Então, vamos dizer que novembro, dezembro, janeiro e fevereiro seriam os melhores meses
para que uma vaca pegasse cria e produzisse, então, no ano seguinte. Mas se ela pegar cria, quanto mais cedo, melhor, né? Não, mais cedo... Ou vai depender da estratégia da fazenda? Não, depende depende muito mais do São Pedro mesmo? do que da vontade do fazendeiro. A vaca precisa de pasto. E ela precisa, no momento em que ela vai pegar a cria, ela precisa ter pasto à disposição. Isso só vai acontecer na nossa região a partir do mês de novembro. Monteiro, você preparou um cartaz aqui, Rebanho Brasileiro, 195 milhões de cabeças. O que significa isso aqui? Explica para nós. Significa o seguinte, nós temos em torno de 195, 200 milhões de cabeças de bovino no Brasil. Desses 190, 200 milhões, 67 milhões são de vacas que estão em idade reprodutiva. No entanto, nós só colhemos por ano em torno de 46 milhões de bezerros. Quer dizer, nós temos aí quase 70 milhões de vacas e colhe 46 milhões de bezerros. 46 milhões. O que acontece? Por que então nós não temos mais bezerros? Porque essas vacas deixaram de desmamar um bezerro. Isso significa que nós temos alguma coisa em torno de 68% a 69% de desmame. Significa o quê? De cada 100 vacas, apenas 68, 69 vacas desmamam um bezerro todo ano. Se nós tivéssemos a nutrição normal dessa vaca, poderíamos chegar a 80% de desmame. Significa, então, que nós teríamos cerca de 8 milhões de bezerros desmamados a mais nesse total de vaca que nós possuímos. Parece que 8 milhões é um número significativo, principalmente olhando para o futuro, que nós estamos vendo a China aí começando a gostar de carne bovina. E pode ter certeza absoluta, nós já falamos isso aqui, vamos repetir. Se o chinês resolver comer um bifinho a mais, não tem boi no planeta para oferecer carne bovina para o chinês, tá? Então, vamos ficar esperto, vamos melhorar a nossa produtividade para que a gente tenha aí mais condição de ter um animal para ser abatido com 24 meses, vamos dizer assim, e pesando aí na casa dos seus 580, 600 quilos. E ter mais bezerro nascido. E mais bezerro nascido. O pecuarista tem que colocar na cabeça o seguinte, eu conheço muitos que falam assim, morreu um bezerro, morreu dois, não tem problema não, isso foi cobra, foi alguma coisa. Ele tem que saber do que aquele bezerro morreu. Um bezerro representa muita coisa no bolso dele. É um prejuízo muito grande e que muita gente não dá valor. Tem que olhar melhor para isso aí. A conta é muito simples. Cada vaca que não desmama um bezerro naquele ano, ela come o lucro de 2 vacas que desmamaram. É muito simples a conta. Cada vaca que não desmamou um bezerro, ou que não pegou cria, ela gasta por 2 vacas que deram cria. Não é só não pegar cria, ela tem que desmamar o bezerro. Ela tem que pegar a cria, o bezerro tem que nascer, ele não pode morrer e tem que ser desmamado até o 7º mês de idade. E resumindo, o pecuarista tem muita culpa nisso também, não tem? A culpa não é da básica vaca, né? Não é da vaca, é de quem é o dono da vaca. Como diz o negócio, vaca dá leite? Não, vaca não dá leite. Ela produz leite, você tem que tirar o leite da vaca. Ela não te dá o leite. Essa conta é muito simples quando a gente olha isso aqui. Ó. Você preparou um outro material, né, Monteiro? Necessidades de uma vaca de cria. Necessidades de uma vaca de cria. Explica para nós o que é isso aí. É muito simples. Uma vaca de cria, uma vaca nelorada, normalmente tem um peso aí na faixa de 360 a 400 quilos. Por aí. Eu peguei uma vaca de 360 quilos, uma vaca muito normal. Essa vaca precisa, para ela, uma determinada quantidade de nutriente e precisa para o bezerro que ela está amamentando. Muito bem. Eu simplifiquei aqui, coloquei apenas proteína e fósforo, que são os principais, né? Os principais responsáveis por a vaca produzir ou não um bezerro. Então, uma vaca, só para ela, precisa de 350 gramas de proteína por dia.
E para produzir o leite do bezerro, cerca de 6 litros de leite, é preciso de mais 480 gramas de proteína. Então, o total de 830 gramas de proteína por dia. E o que ela recebe do capim? Um capim braquiária normal, como nós temos a maioria dos nossos pastos, vai fornecer para ela cerca de 720 gramas por dia. Então, ocorre, nesse caso, se ela estiver amamentando o bezerro, um déficit de 90 gramas de proteína. Tem que complementar aquilo que o capim não dá. Teria que ser complementado. Vamos falar agora do fósforo. O fósforo ela precisa de 12 gramas para a manutenção dela e mais 12 gramas para produzir os 6 litros de leite, ou 24 gramas por dia. O capim, as nossas braquiárias, normalmente, vão fornecer cerca de 10 gramas, menos da metade do que ela precisa. Está faltando então, ainda 14 fica um gramas. déficit de 14 gramas. Se o produtor fornecer um sal mineralizado, muitas vezes ele consegue cobrir esse déficit de fósforo, mas o déficit de proteína continua. Então, o ideal seria que ele utilizasse, durante o período de monta em que a vaca está mantendo um bezerro, que essa vaca tivesse à sua disposição um proteico energético que conseguisse cobrir essa deficiência, e aí sim ela poderia apresentar cio, uma quantidade muito maior, e nós aproximaríamos daquele 80% que eu acho que seria o ideal para a nossa pecuária. Mas isso você está falando de um pasto bom. É um pasto bom, é um capim braquiária bom. É, porque a maioria não passa dessa altura. Não, não é isso não, é um Aí, capim normal. A situação vai piorar muito mais. Bom, Luiz Antônio Monteiro, eu acho que foi uma explicação excelente para você que está nos acompanhando aí. Fique esperto, preste atenção. Se você quiser entrar em contato com o Luiz Antônio Monteiro, você pode ligar aí no telefone 62, 30... Da minha empresa, Isso. 3096-2500. 3096-2500. É o telefone que está aí no seu vídeo. Entre em contato, peça informação, não vai custar nada. Pelo menos você tira alguma coisa da cabeça. Perguntar não custa nada. E nem ofende. Não. Monteiro, muito obrigado. Eu que agradeço, Toninho, a oportunidade de vir aqui falar com você. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: mares tranquilos não produzem bons marinheiros. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.